Você está bem, irmão? Glória a Deus. Graça e paz. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 5. Os nossos pastores estão antes que você se pergunte, o pastor Aleph vai vir encerrar, ainda vai explicar, mas eles estão na reunião anual de pastores e diretores do Rema, amém? Então, é um compromisso anual, os pastores têm, e eles estão lá em Campina Grande, amém? Mais breve vão estar de volta. Enquanto isso, você está aqui, servindo ao dono da igreja, amém? Irmãos, queria falar hoje sobre a abundância da graça. Amém. Algumas coisas que Deus tem me ensinado a respeito de graça. Eu quero dizer para você, se você é crente e você recebeu essa graça, você é desafiado dia após dia a viver nela. Amém. A graça foi disponibilizada para que você pudesse viver nela, por meio dela, dentro dela, mergulhado nela. Porque, irmãos, nós vamos nos deparar, desde o momento que a gente tem consciência da graça, nós vamos nos deparar com situações no dia a dia, que você só consegue passar carregado pela graça. Eu quero dizer para você, irmãos, que eu, Samuel Pereira de Araújo, muitas e muitas vezes, só consegue sobreviver carregado, empurrado pela graça. Eu sempre gosto de dizer isso e brincar. Eu nunca aprendi a nadar direito, ainda não, mas vou, amém? E algo que eu sempre acho legal desde pequeno, principalmente em quem nada muito bem, é a capacidade de quem consegue nadar de costas. Tem gente que parece que só flutua na água, né? E Deus me ensinou algo sobre graça, e Ele disse que eu precisava olhar para a graça, como se eu estivesse nadando de costas no rio. A graça é um rio, com correntezas muito fortes, no qual eu consigo nadar de costas. E quando as minhas forças elas acabam, Ele vai me levando. Eu não preciso ter medo, não preciso temer, não preciso ficar na dúvida. Ela vai me carregar. Tem uma música do mundo que diz que é o acaso que protege. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é o acaso que protege você. Quem protege você e leva você ao lugar seguro é a graça de Deus. Quem conduz você a águas tranquilas, a pastos verdejantes, é Ele. Aquele que não cochila e que não dorme. Amém? Aquele que vela para cumprir a sua palavra. Romanos capítulo 5. Eu vou ler na atualizada. Aleluia. Deixa eu perguntar para você. Você se importa em ler muito versículo? Eu não entendo, eu sei que tecnicamente os pregadores, especialmente hoje, têm um consenso de que não se deve ler muitos versículos, diz que para não cansar o povo. Mas, irmãos, veja, eu fui criado, graças a Deus, na Assembleia de Deus, e a educação que eu tive na igreja foi entender que se a igreja, que é a igreja, não for o lugar de você ler muito a Bíblia, qual vai ser? É óbvio que a sua casa é o lugar onde você se edifica mais. Mas, irmão, nós estamos na igreja, debaixo de uma unção coletiva. Lugar de você estudar a Bíblia é aqui mesmo. Amém? Eu tinha uma professora de Direito Penal, acho que ela foi professora de Fran também. Ela sentava e a aula dela era só lendo o código. Eu detestava. Porque ela sentava e lia o código e acabou. Amém? Mas eu entendi que ela lia o código, e principalmente hoje para quem é da minha área, que faz muito concurso,
sabe que para você ter sucesso na carreira jurídica, você precisa ler a lei. A gente diz que, a gente chama de ler a lei seca. Amém? Não é a lei seca, aquela lei seca de dirigir. Mas é a lei seca porque não tem comentário, não tem doutrina, não tem manual. É só você, a lei acabou. Entendeu? Entende isso? Ora, se a faculdade de Direito é o lugar de você ler o vade-mecum, a igreja é o lugar de você ler a Bíblia. Amém? Amém? Tudo isso eu estou falando para dizer o seguinte, eu não vou pedir desculpa por ler muito versículo. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus, até minha filha sabe disso. Ela pega agora qualquer livro da minha estante, do rack, chega para mim e diz, papai, a Bíblia deu. Ela junta tudo. É a Bíblia a palavra de Deus, que é o que está na linha da criação. Amém? Então até as crianças sabem que essa é a palavra de Deus. Tá bom? Vamos ler. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Olha só, igualmente aqui ele está falando da justificação. Ele diz, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aí ele está dizendo, por quem igualmente, ou seja, da mesma maneira que tivemos acesso à justificação. E o que é justificação? Eu vou traduzir para você. A gente fala tanto de justiça de Deus, justificação pela fé. O que é isso? Justificação, irmãos, é absolvição. Justificação é quando houve um julgamento e uma sentença. Aquela sentença sobre você, amém? Ou sobre algo, é chamada da justificação. Amém? Você foi absolvido. Amém? Você foi justificado diante de Deus. Amém? Aí ele diz, olha, por meio desse Jesus nós fomos justificados. E por intermédio dele também, obtivemos acesso pela fé. Ao quê? A esta graça. Forte, irmão, a esta graça. Isso. Graça é algo que você tem que falar com força. E eu vou explicar por quê. Amém? Nós tivemos acesso a esta graça na qual estamos e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias, sabendo que a tribulação produz e a perseverança, o quê? Experiência. E a experiência? Aí ele diz o seguinte, ora, a esperança... Outras versões dizem, essa esperança específica, essa esperança que temos nele, ela não nos confunde, mas confunde aqui uma palavra mal empregada. No grego, a tradução mais correta seria, não nos envergonha. Preste atenção no que eu estou dizendo para você, irmão. Essa esperança que temos nele, quando nos alegramos nas tribulações, e a nos alegrarmos nessas tribulações, produzimos perseverança, experiência, esperança, quando nos dispomos a passar por esse processo, em alegria, em fé, firmes na graça, como ele começou dizendo, ele diz que essa esperança produzida pela insistente mania de você crer, firme numa graça, não vai, em hipótese alguma, lhe deixar envergonhado. O que ele está dizendo é o seguinte, a fé que você tem nele, o desfrute que você tem na graça de Deus, é completamente infalível. Não tem a possibilidade, irmãos, da receita da fé dar errado no final. A fé, irmãos, é uma receita de bolo que é impossível de ser solado. Por isso que ela é a certeza, é por isso que ela é a convicção de fatos. Ela é infalível, irmão. E ele disse, não me envergonha, não tem como eu ficar envergonhado. Aí por que ela não me envergonha? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo que nos foi outorgado. Preste atenção, ele está dizendo o seguinte, a garantia que eu tenho disso é o Espírito Santo aqui dentro.
É por isso que mais na frente, ele vai dizer lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, que o próprio Espírito faz o quê? Faz o quê? Testifica. O próprio Espírito fica confirmando, dizendo: olha, você é abençoado, você é filho, você é agraciado, você é cuidado, você é guardado. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. É dentro. O desconforto é por fora. Amém? O Espírito Santo, ele diz: o amor de Deus, ou seja, o cuidado de Deus, preste atenção nisso, irmão, foi derramado. Eu quero dizer para você que derramar é diferente de encher. Ele não só injetou o amor dele em você, preste atenção. Ele poderia ter dito: Deus nos deu o seu amor. Deus colocou o seu amor em nossos corações. Deus injetou amor no nosso coração. Deus nos encheu de amor. Ele diz assim: foi derramado. Sabe por que foi derramado? Porque foi com violência. Foi escandalosamente dado. A cruz de Cristo, irmãos, era e é um escândalo até hoje. O maior escândalo da história do universo é a cruz de Cristo. Mais na frente o próprio Paulo vai dizer: olha, você morrer por alguém justo já é difícil, mas se é alguém muito justo, alguém muito legal, vá lá que alguém queira morrer por ele. Mas ele morreu por nós, quando a gente ainda era ímpio. Não tinha nada em mim e você que o atraísse, humanamente falando, você entendeu? Não tem nada que você possa fazer que possa explicar, justificar o amor de Deus por mim e por você. A graça é um escândalo exatamente por isso. Então o amor de Deus, ele não foi só colocado, injetado, foi derramado em nosso coração, despejado com violência. A mesma violência usada para moer Jesus. Porque está escrito que ele foi moído pelas nossas transgressões. Você está entendendo isso? Ele foi moído, pisado pelas nossas transgressões. A mesma violência, o mesmo castigo, a mesma intensidade com que Jesus foi moído e sacrificado, ela representa a intensidade, a violência com que o amor de Deus foi derramado em mim e você. Aí Paulo olha para esse fato e diz: eu não tenho como ficar envergonhado. Isso é a minha garantia. Ele não me salvou para me deixar morrer à míngua. Ele não ia fazer isso, ele não ia derramar todo o seu sangue, ele não ia me confiar o seu espírito para me deixar morrer à míngua, para viver uma vida miserável, para viver uma vida de tristeza, de doença, de pobreza, de ignorância. Aleluia! Ele não ia pagar um preço tão alto para me abandonar. Você não paga tão caro em algo que você quer descartar. Não interessa, irmãos, se no mundo trataram você como descartável. Se dentro da família, às vezes, você é tratado como descartável. Eu quero dizer para você que para Deus você não é descartável. Ele se dispôs a entregar seu próprio filho. É por isso que Paulo, diante disso, para e diz-me assim: ora, aquele que não poupou seu único filho, não nos dará graciosamente, ou gratuitamente, junto com ele, todas as coisas. Ou seja, se aquele que não poupou o próprio filho para me alcançar, o que ele vai furtar de mim? O que ele vai reter de mim? O que ele vai reter para mim?
Ele não reteve nem a vida do seu filho. Como que alguém que não retém a vida do próprio filho vai reter a cura para mim? Como que alguém que não reteve a vida do próprio filho vai reter a salvação, vai reter saúde, vai reter provisão, vai reter alegria? Ele não reteve nem a vida do próprio filho, irmão. Nenhuma bênção não será retida. Amém? Vamos continuar a leitura. Aí, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ou seja, ele está dizendo que nós hoje somos quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, foi o que eu falei, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda não somos mais. Logo, muito mais agora. Preste atenção nisso, irmão, preste atenção nisso. Se o sacrifício já foi escandaloso quando a gente ainda era ímpio, quando não éramos filhos, quando ainda não estávamos em posse da herança de Cristo, preste atenção, quando a gente ainda era filho do diabo, do cão, se ele fez tudo isso naquela época, aí ele está dizendo agora, no versículo 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, olha ele usando de novo a mesma expressão, muito mais, diga comigo, muito mais. Aí ele diz, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos o que? Quando? Agora, a reconciliação. Aí ele começa no 12, olha essa comparação, irmão, agora eu quero que você preste atenção, olhe a comparação do apóstolo Paulo, olha o paralelo que ele vai fazer entre Adão e Cristo, para que nós possamos entender, ainda mais, mergulhar ainda mais profundamente, nessa abundância da graça. Versículo 12 ele vai dizer o seguinte, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, o quê? A morte entrou, assim também a morte passou a todos os homens, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ok, aí o 14 ele diz, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, ou seja, Jesus. Ele diz, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Eu vou traduzir para você, não é assim. A graça de Deus, o presente, o dom gratuito é a graça, o presente de Deus para o homem, ele usa a expressão dom gratuito, não é assim como a ofensa, porque a ofensa é o pecado. O que ele está dizendo? A graça, ela não é como o pecado, ela não pode se comparar ao pecado, preste atenção, por mais que, às vezes é uma visão equivocada, às vezes a gente diz assim, porque por meio de um só veio o pecado, é verdade, Paulo está dizendo isso, e por meio de um só veio a vida, não foi assim? A vida eterna, né? Beleza, ok, mas ele está dizendo, olha, mas preste atenção, o mistério da vida eterna, da graça de Deus, não pode se comparar ao pecado, o pecado é muito menos que isso. Por quê? Aí ele vai justificar o porquê, ele diz, o dom gratuito não é como a ofensa, como o pecado, porque se pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Preste atenção, ele está dizendo o seguinte, o pecado de um corrompeu o mundo, sim, mas o que é que Jesus fez com a graça? Ele aniquilou todos os pecados.
Preste atenção, deixa eu dizer uma coisa, vou contar uma história para você. Outro dia eu tinha um caminhão estacionado bem antes de um semáforo, e eu estava com pressa. E o caminhão estava estacionado na frente, o cara estacionou um caminhão de reboque na frente do semáforo. E aí ninguém passava. Sim? Estão entendendo o cenário? E eu, na minha ira humana, preste atenção porque eu também me iro, tá certo? Amém? Amém? Glória a Deus. Vou lhe confessar, eu na minha ira, eu imaginei, eu queria ter um caminhão monstro agora. Estou confessando para você, irmãos. Preste atenção. Mas eu queria ter um caminhão monstro agora. Ou um carro monstro, que eu ia passar por cima desse caminhão. Pela ousadia do cara, que ele estacionou, desceu e ficou olhando para os carros enquanto o pessoal buzinava. Amém? Eu estou errado, viu? Amém? Estou confessando para você, você está entendendo? Mas eu pensei isso mesmo. Viu? Eu sou o que sou. Eu não sou duas pessoas. Amém? Amém. E aí eu disse, eu queria ter um carro monstro. Eu ia passar por cima agora. Ia para lá, eu queria ver se ele ia ter a ousadia de fazer isso de novo. Mas depois me lembrei que eu sou crente. Amém. Preste atenção. Preste atenção que isso tem a ver com o que eu estou falando. O que eu estou dizendo para você é que Jesus pegou um carro monstro. O diabo estacionou um carro só na passagem, impedindo o acesso a Deus. Mas quando a Bíblia diz que Jesus inaugurou um novo e vivo caminho, significa dizer o seguinte: depois de Adão veio uma fila de pecado, uma fila de carro. Jesus pegou um carro monstro e passou por cima de todos eles. E quando ele passou por cima de todos eles, ele diz: agora vocês podem entrar, está consumado. Tem uma expressão na arte marcial que eu pratico, que é o jiu-jitsu, que a gente fala assim, quando uma pessoa vence o outro muito rápido, a gente fala, passou o carro. Passou o carro. É uma expressão tão própria que tem até uma marca de kimono que coloca assim, passa o carro. Passar o carro, irmãos, é você não tomar conhecimento do adversário. Passar tratorando. O que Paulo está dizendo é que a graça de Deus, Jesus, pegou toda a iniquidade, todo o pecado do mundo, e ele passou o trator em cima. O pecado impediu o acesso a Deus livre. O pecado de um homem só, de Adão. Mas o sacrifício de Jesus anulou todos eles. 1 João, você não precisa abrir, mas se você quiser anotar, lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 2, ele começa no 1 dizendo: filhinhos, vos escrevo para que não pequeis, mas se pecais, saiba que tem advogado junto ao Pai. Amém? Aí no 2 ele vai dizer bem assim: e ele é a propiciação, não só dos nossos pecados, mas de todo o, em grego, cosmos. Ele é a propiciação, ele é o pagamento da dívida do todo. A graça de Deus, irmãos, está subjugando qualquer pecado, qualquer falha, qualquer limitação, qualquer impedimento. A graça de Deus está disponível para que você se use dela e passe por cima dele. A graça de Deus, irmãos, é um escândalo. A graça de Deus elimina qualquer possibilidade de mérito que o ser humano possa ter em qualquer coisa que ele faça. Não importa o quanto alguém pregue bem, não importa o quanto alguém profetize bem, não importa o quanto alguém ensine bem, ele nunca vai ter os méritos, porque os méritos são de Deus. A graça anula qualquer possibilidade de mérito. Aí você vai dizer: então isso é ruim porque o mérito vai ser sempre de Deus. Não, porque de quem é o mérito também é a responsabilidade. Exatamente pelos méritos não serem meus, que eu não preciso ficar preocupado em realizar aquilo que Deus colocou na minha mão.
A graça vai me fazer executar tudo. Abra aí, irmãos, em 2 Coríntios, eu não ia ler não, mas abra aí, por favor, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Segundo Coríntios 5, 18, diz assim, 5,18, todos abriram? Olha o que Paulo diz aqui, ele diz, ora, tudo provém de quem? Peraí, tudo provém de quem? Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? E nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o quê? O cosmos, o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Tudo provém de Deus. Se eu prego, se eu canto, se eu sou pai, se eu sou filho, se eu sou esposa, se eu sou marido, aleluia, se eu sou profeta, se eu sou evangelista, tudo provém de Deus. Qual é a minha responsabilidade? Ter compromisso com essa graça, andar nas boas obras, andar de acordo com ela. A confusão, irmão, sobre graça e pecado, é porque as pessoas não entendem que, para desfrutar da graça de Deus, você precisa estar de acordo com ela, em conformidade com ela. A Bíblia diz que essa mesma graça nos separou para as boas obras, amém? Então, se eu não pratico as boas obras, significa que eu não estou andando nessa graça, amém? A responsabilidade que Deus tira de você, irmãos, não é por se portar dignamente. A responsabilidade que Deus tira de mim e de você é do resultado final. Você está entendendo? O resultado, quem determina é Ele, tudo provém dEle, porque dEle, por Ele e por meio dEle, irmão, são todas as coisas. DEle é o querer e o efetuar, amém? Agora eu preciso estar de acordo com essa graça. Se eu viver uma vida de preocupação e de pecado, irmãos, eu estou declarando com as minhas obras que eu não creio nessa graça. Se eu não creio na graça, eu não desfruto da graça. O primeiro versículo que nós lemos foi: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, você primeiro tem que crer. Amém. Amém? O apóstolo Paulo, falando da salvação, ele diz: porque aquele que confessar com a boca e crer, será. Porque com o coração se crê para a justiça. Você crê, você recebe, você vive, você desfruta. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, não é assim? Não é assim? Convicção. Mas você sabe que esse final só acontece porque no começo ele disse: o Senhor é meu pastor. Eu não sou ovelha de qualquer aprisco, eu não sou ovelha desgarrada, eu não sou ovelha rebelde. O Senhor é o meu pastor. Eu tenho um dono, e por causa disso, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu tenho segurança nele, porque eu não sou qualquer um. Ele é o meu pastor. Eu sou ovelha do seu aprisco, irmãos. O Senhor é o seu pastor. Ele é o seu pastor. Ele é o seu marido. Amém, Márcia? Ele é o seu marido.
causa e consequência, irmãos. Causa e consequência. Aleluia. Volta aqui para Romanos agora. Já estou finalizando já. Aí diz assim, o versículo 16. O dom, entretanto, Romanos 5,16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, é o que eu estava explicando, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação, aquilo que eu falei, Jesus anulou todos, amém? Aí diz, se pela ofensa de um, e por meio de um só, aí vem o versículo que a gente gosta, reinou a morte. Olha de novo, irmãos, pela terceira vez. Fala para a pessoa do seu lado, cutuca a pessoa do seu lado aí, rapidinho. 3 vezes. Pela terceira vez, Paulo diz: muito mais. Uau! Eu vou ler de novo para você, irmão, pelo amor de Deus. Meu irmão, pelo amor de Deus, se sacuda nessa cadeira, irmão. Não deixe o diabo levar você para a sepultura, irmão. Não deixe o diabo te levar para a caverna. Não deixe ele parar o seu caminho. Se levante, irmão. Hoje é dia de levantar. Hoje é dia, irmão, de exultar, de bradar. Aleluia. Pastor, você não sabe como tem sido o meu 2023, eu vou dizer para você, o clichê que a gente sempre repete, você também não sabe como está sendo o meu. Você não sabe. Pare meia hora para ele contar. Mas escute, irmão, escute. Não é o externo que determina quem eu sou, por dentro. Não é o exterior. Aleluia, aleluia. Ele diz, olhe, se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem Ei, preste atenção. Muito mais, olha o verbo usado aqui, os que receber é agarrar, irmão. Receber é agarrar. É segurar com as mãos. Muito mais esses que agarram com as mãos, que recebem a abundância da graça. Esses que recebem, é só para quem recebe, irmão. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. O que é o dom da justiça? Versículo 1. Agora, pois, justificados se você creu em Jesus Cristo, você recebeu o dom da justiça, amém? Eu vou falar sobre o dom da justiça, eu vou encerrar sobre isso. Aí eles vêm assim: esses que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber quem? Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, ele está repetindo, irmão, 3 vezes. Muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão. Está falando com você? Diga, está falando comigo. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Preste atenção nisso. Preste atenção nessa expressão. Para que avultasse a ofensa, ou seja, aumentasse. Preste atenção. Aí ele diz assim, mas onde abundou o pecado, deixa eu dar uma explicação para você aqui. Tem uma diferença nas palavras que ele está usando aqui no grego. Eu vou até colocar aqui, para eu citar para você. Quando ele fala assim,
para que abundasse o pecado, no versículo 20, avultasse, ele está usando, avultasse e abundou o pecado, é a mesma expressão, ou seja, quando ele se refere a pecado, ele usa a mesma palavra, está acompanhando até aí? Quando Paulo está se referindo ao pecado, ele diz assim, sobreveio a lei para que o pecado aumentasse, ou seja, porque na verdade a lei expõe o pecado, é o que ele vai ensinar isso no capítulo 7, é um assunto para um outro momento, aliás eu já preguei sobre isso no culto de jovens, depois vocês procuram aí a ministração, eu explico sobre isso. O capítulo 7 ele vai explicar que a lei servia para expor o pecado, amém? Para mostrar a ferida, você está entendendo? Está acompanhando? E quando ele fala de pecado, ele usa a mesma palavra no grego. Aqui traduziu, para não ficar confuso, traduziram como avultar e abundou o pecado. Vocês estão entendendo? Entenderam até aí? Ele diz, a lei veio para que avultasse o pecado, para que ficasse vultuoso, né? E depois ele diz, pois onde abundou o pecado. Essas duas expressões é a mesma palavra. E eu vou dizer para você, essa palavra aqui no grego é pleonazo. Pleonazo, com Z. Pleonazo. Pleonazo não é abundar de qualquer forma. Pleonazo é um aumento excessivo de algo que se torna incômodo. Você está entendendo? Ei, escute. Sabe quando você está num ônibus e começa a encher, vai comer, aí estava de boa viagem, de repente está aquele calor, aquela caatinga perto de você, pronto, é mais ou menos isso, é um aumento desagradável, gradativo e desagradável, você entendeu? Não é uma abundância, como nós vamos ler já, a outra palavra que ele usa para falar da graça, é um aumento gradativo e um excesso. O que é excesso? É como diz minha mãe, tudo demais é basicamente isso. Eles para que o pecado sobrasse mesmo, porque já estava acontecendo. Já tinha, irmãos, desde antes da lei de Moisés, já tinha irmão matando irmão, prostituição, sim ou não? Sodomia, amém? A lei veio para expor a ferida. A lei era necessária. Paulo vai falar sobre isso no capítulo 7, amém? Aí quando ele vai falar da graça, e ele usa um prefixo, aqui no versículo 20, ele diz, onde abundou o pecado, superabundou. Aí ele usa aqui, nesse caso ele usa o prefixo uper, né? Mas a palavra uper é só o prefixo para dizer que é hiper alguma coisa, super abundou, entenderam, né? Mas a expressão abundou aqui, o verbo que ele usa é perisseu. É com um S, eu vou soletrar para você, P-E-R-P-E-R-I-S-S-U-O, perisseuo. Esse verbo, irmãos, é transbordar, entenda, não é abundar gradativamente, não é um excesso, é algo que é dado além do que se pede ou se pensa. Aonde o pecado se excedeu, ele veio e derramou uma graça violentamente para sobrepujar, para subjugar o pecado. Ele superabundou a graça. Agora pega essa palavra, superabundou a graça, e especialmente para os sinestésicos, assim como minha esposa, eu vou ler uma passagem de Isaías, que provavelmente Paulo faz menção a ela no versículo 1, desse mesmo capítulo, para que a gente tenha uma imagem do que é a superabundância da graça, tá certo? Uma descrição, amém? Você vem comigo, tem paciência, vou encerrar com isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo 32. Livro do profeta Isaías, capítulo 32.
O capítulo 32 de Isaías, ele vai começar, eu vou ler a partir do versículo 15. Mas ele vai começar com uma série de juízos e consequências do pecado e tudo mais. E ele começa a profetizar e começa a apontar para Cristo. E por isso que o apóstolo Paulo cita isso aqui, você vai entender, especialmente quando eu chegar no versículo 17, que estava apontando para Cristo. Preste atenção no que Isaías está profetizando aqui, irmãos, para você entender o que é superabundar a graça. Olha só, Velho Testamento, amém? Versículo 15, ele descreve até o 14 um cenário de miséria, de destruição, de tristeza que ia vir sobre a casa de Israel. Aí olha o que ele começa a dizer no versículo 15, ele diz assim, tudo isso vai acontecer. Aí no 15, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do... Respire. Jesus disse, fiquem em Jerusalém, até que o quê? Sejais. Jesus estava citando isso aqui. Prestou atenção na expressão do alto. Aí ele diz, até que do alto eu derrame sobre você o Espírito. Quem já teve o Espírito Santo derramado sobre aqui? Aleluia. Diga então, está falando comigo. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o que, irmão? O deserto se tornará pomar. Uou, peraí. Peraí. Quando o Espírito Santo chegasse, o que era deserto ia se tornar pomar. O que é pomar? É um lugar cheio de árvore frutífera, sim ou não? Pomar é alimento, irmão, preste atenção. Pomar já é abundância. Amém? Eu não estou falando de uma hortinha, não. Eu não estou falando de 2 pés de árvore, não, irmão. Eu estou falando de um pomar. Ele está dizendo que o deserto vai se tornar pomar. Só que não é só isso. Ele diz, peraí, pomar não. Depois que se tornar pomar, olha o que ele vai dizer aqui, irmão. Preste atenção. Vai se tornar pomar e o pomar será tido por bosque. Ou seja, não vai se conter como um pomar. Eu vou fazer virar uma floresta inteira. Preste atenção. O que era deserto aleluia, uou, fale para a pessoa do seu lado, irmão, Deus transformou o seu deserto em floresta. Uou! Aleluia! Sabe, irmãos, eu não posso me conter quando eu penso nessas coisas. Quando eu penso nessas coisas e eu lembro de onde eu saí. Até os 11 anos, irmãos, tudo que eu pensava era em fugir de casa. Vivia uma vida de fartura, faltava tudo, fartava tudo lá em casa. Sem pai, sem dinheiro nem para material escolar, doente, fui uma criança muito doente, sem dinheiro para passagem de ônibus para ir para a urgência. Quantas e quantas madrugadas minha mãe pediu carona de ônibus para ir para a urgência. Chegava lá na urgência, já conhecia a maioria dos médicos, de tanto que eu frequentava. Se eu comesse a minha carcassinha de galinha um dia, chegava no mesmo dia à noite, comia um cuscuz com leite ou com manteiga, chegava para minha avó e dizia, vó, e amanhã? E ela dizia para mim, Deus proverá, meu filho. E ele proveu, é verdade. Semana sem poder ir para a escola, porque eu não tinha dinheiro para comprar farda. Farda antigamente era obrigatório, o governo não dava não, irmão. Tinha que comprar. Não tinha dinheiro para comprar farda, não tinha dinheiro para comprar caderno. Consegui a bolsa em direito na faculdade. Entrei na faculdade, irmãos. E aí, cadê a passagem para ir para a faculdade à noite? Deus foi e levantou uma pessoa que nem crente era e me levava de Corolla aí e de volta.
Sem dinheiro para o cursinho, para a OAB, irmãos, Deus vai e me faz passar ainda estudando. Não tinha dinheiro para a taxa da OAB, Deus foi, me fez conceder, ter direito à isenção. Não tinha dinheiro para casar, Deus foi, me colocou num estágio bom e ainda proveu todas as coisas do meu casamento. Até hoje, se a gente fizer a conta, nunca vai fechar do que deu no nosso casamento. Comprei uma moto, tirei uma moto num consórcio antes de casar. Um passo de fé, tive a direção de Deus. Foi a direção de Deus, irmãos. Eu digo, vou comprar essa moto. Tinha recebido uma oferta para o casamento. Disse a Carol, minha filha, a gente vai pegar metade da oferta, vai comprar uns móveis mais básicos, não foi, Ana? Os mais básicos que tiver para a gente entrar e viver, que é o quê? É geladeira, a cama e o fogão. Não necessariamente nessa ordem. Compramos, aí eu disse, vou tirar a moto e eu dou um lance, porque a gente não pode ficar a pé. Carol ainda fazia faculdade à noite na UFES. Eu estava me formando, já me formei no mesmo ano que eu casei. Eu colei grau 30 de agosto, me casei 8 de setembro. E peguei a carteira dia 16 de outubro. Tudo no mesmo ano. Estava acabando ainda esqueci disso, né? Estava acabando meu estágio no mesmo ano. Em julho acabava o estágio, eu me casava em setembro. Em fevereiro me chamaram para trabalhar. Aí peguei, tirei a moto no consórcio, pagava, eu digo, meu Deus, vou tirar a moto, vou dar esse lance, que é o dinheiro que tem para os meus móveis, mas pelo menos não vou ficar a pé, estou organizando minha vida. Tirei a moto, no mesmo mês que eu tirei a moto, eu fui sorteado e contemplado no primeiro mês. Eu não tirei R$1 do bolso para dar de lance. Aí Deus falou para mim, na época eu fiquei estarrecido. Quando eu vi, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca ganhei sorteio nem de bala. Na escola, quando sorteava lápis, às vezes os gideões iam na escola entregar Novo Testamento, lápis e caneta. Vocês lembram disso? Quem já viu isso? Os gideões nas escolas públicas. Eu não ganhava nem o sorteio daquelas canetas dos gideões. Eu só ganhava o Novo Testamento porque era dado para todo mundo. Se sorteasse, se tivesse um sorteio, irmãos, e faltasse só um aluno, esse aluno seria eu. Bingo nunca ganhei na vida. Aí quando eu fui sorteado, eu fiquei estarrecido. Disse, meu Deus! Aí Deus disse para mim, é para mostrar para você que quem faz sou eu, não é você. Ele disse para mim, pare de planejar. Peguei a moto, ganhava 1.300 por mês, Carol R$400 por mês, pagava 450 de aluguel, 320 de moto. Água, luz, internet, porque advogado precisa de internet. Amém? Água, luz, internet. O dinheiro rendia, irmão. E a gente vivia, e as pessoas não faziam ideia. Se eu dissesse para alguém quanto a gente ganhava na época, ninguém acreditava. Eu já contei isso aqui. Na época que eu casei com Carol, todo mês, irmão, vou avisar para você, quando a gente casa, a mulher dá uma aumentada. Só lhe antecipando, a mulher costuma dar uma aumentada. E Carol era bem magrinha. E todo mês Carol dava uma largada. O que acontecia? Perdia a roupa. Ela já levou pouca roupa quando casou. As que tinha foi perdendo. Todo mês tinha que comprar uma calça jeans. Aí eu ia lá na loja do 17 a 50 e comprava uma calça jeans para ela. Todo mês. Sapato era um branco e um preto, porque combinava com tudo. Foi assim durante um tempo, irmãos, mas eu vou dizer uma coisa para você, ele nunca me abandonou. A graça, irmãos, é muito mais do que você estar com a sua conta cheia. Rosana falou sobre isso, deixa eu explicar para você. A graça é muito mais do que prosperidade financeira. Sabe por quê? Porque a graça lhe dá a capacidade de ficar alegre, mesmo na falta. A graça, irmãos, é você estar cheio de sintoma, sem um pingo de vontade de levantar da cama e ter que falar sobre fé, pregar, vir para a igreja. Não foi o meu caso hoje, mas já aconteceu. Eu não consigo, irmãos, olhar para Deus dizendo aqui que o meu deserto ia virar floresta.
e não me lembrar dessas coisas, do cuidado de Deus na minha vida. E eu abri a minha vida para você entender, irmão. Para mim isso é mais real do que você que eu estou olhando agora. Irmãos, eu devo tudo a Ele, tudo que eu sou, tudo que eu sei. Ninguém dava nada por mim não, eu era só um guri bastardo, do anchetão. Mas deixa eu dizer para você, essa palavra mudou minha vida. Primeira Bíblia que minha mãe me deu foi essa atualizada. E eu lia sem parar. Isso fez parte da minha construção linguística. A minha forma de falar tem a ver com essa versão. De tanto que eu lia. A minha educação. Eu tenho um irmão que infelizmente, por parte de pai, que faleceu no tráfico. Amigos, colegas que cresceram comigo, que se foram. Mas o meu deserto, o meu deserto virou floresta. Eu não posso me dar o direito, irmãos, de não pregar essa palavra, de não fazer a vontade do meu Deus, porque eu devo tudo a Ele. Eu fui comprado definitivamente. Deixa eu encerrar, ele diz assim, o versículo 16, ele diz, o juízo, ou seja, a justiça habitará no deserto. Ele diz, e a justiça morará no pomar. Sabe quem é a justiça? Jesus. Ele transformou em pomar, em floresta, e ainda veio morar. Aí o versículo 17 diz assim, e agora eu quero que você preste atenção, e se lembre de Romanos 5:1. Romanos 5:1, irmãos, eu declaro que vai ficar martelando na sua cabeça a semana toda. Amém. Olha o que diz o versículo 17, esse é o versículo, ele diz, o efeito da justiça será justificados, pois por meio da fé, nós temos paz com Deus, porque está escrito que o efeito da justiça é paz. Paz sempre vai habitar na sua cabeça, porque ela é o resultado, a consequência da sua justificação pela fé. Eu fui justificado e por isso eu estou em paz. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para... Aí ele diz, o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos, ainda que haja chuva de granizo. Saraivada é chuva de granizo. O que ele está querendo dizer assim, parafraseando, é, ainda que chova pedra, que caia o bosque, e seja a cidade inteira abatida. Você entendeu? O meu povo vai morar em paz, ainda que esteja chovendo pedra, ainda que a cidade fique desolada, ou que, para soar mais familiar para você, ainda que a figueira não floresça. Pode chover pedra, o meu povo vai habitar em paz. Eu quero dizer para você, irmãos, isso é graça abundante. Isso é para você. Tudo que foi falado hoje é para você. O profeta Isaías está dizendo aqui, ei, tudo vai ter um basta, quando eu derramar do alto o meu espírito. Quando o meu renovo, a minha justiça chegar, ele já veio, irmão. Está tudo disponível. Amém? Pastor Aleph.
Que você seja abraçado pelo conforto de Deus.